Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre sabedoria bíblica. Bom, a sabedoria bíblica ela tem pelo menos três aspectos gerais. Em primeiro lugar, a sabedoria bíblica tem um sentido teórico. Isso quer dizer que a sabedoria bíblica exige que o cristão ele obtenha o máximo de conhecimento bíblico possível e que esse conhecimento bíblico forme a sua cosmovisão ou o conhecimento teórico que ele tem sobre a realidade. E assim ele possa compreender a realidade social, política, na sua relação também com o meio ambiente e os demais aspectos da realidade que Deus criou dentro de uma perspectiva bíblica. Então esse é o sentido teórico. No sentido prático, a sabedoria bíblica exige o cultivo de virtudes espirituais e morais divinamente orientadas. O cristão que obtém o conhecimento teórico das Escrituras Sagradas, ele deve passar também a praticar as virtudes espirituais e morais conforme as Escrituras Sagradas. Isso também demonstrará um grau de sabedoria bíblica, agir conforme os mandamentos divinos necessariamente indica uma sabedoria bíblica, uma sabedoria que vem do alto. Mas sabedoria bíblica também tem um terceiro sentido, que eu chamo de sentido pragmático. O que quero dizer com isso? A sabedoria bíblica ela exige que o cristão ele utilize o conhecimento, pratique as virtudes morais e espirituais, considerando o tempo, a forma, o contexto, mantendo um espírito de comedimento, temperança e cuidado na aplicação do seu conhecimento. Tudo isso quer dizer que a sabedoria bíblica, o conhecimento teórico obtido, a prática da sabedoria bíblica, exige a ponderação cristã acerca do momento de sua aplicabilidade, considerando a forma de falar, o jeito de falar, mantendo o espírito de comedimento, para que assim o nome de Cristo seja glorificado. O apóstolo Pedro, em sua carta, disse que todo cristão deve estar pronto a dar resposta de sua fé, oferecer razão de sua fé, fazendo isso com mansidão. O apóstolo Pedro estava dizendo que não basta apenas o cristão ter o conhecimento teórico, ter a virtude espiritual e moral de se comprometer com Deus e defender o Evangelho. É preciso também que ele tenha o sentido prático, pragmático, de considerar a forma, o jeito, o comedimento de seu espírito para que ele faça a defesa da fé com temperança, com mansidão. Então, nós percebemos assim que a sabedoria bíblica ela é um dom de Deus. É um conceito muito mais amplo que cosmovisão cristã ou do que teologia. Teologia é o estudo do divino. Cosmovisão cristã é uma disciplina da teologia. Mas a sabedoria bíblica, ela não apenas é um conhecimento teórico e não apenas é uma aplicação prática, mas é uma aplicação prática de um conhecimento teórico dentro de determinada forma, dentro de determinado tempo, mantendo um certo estado de espírito, de temperança, de cuidado, de sabedoria, para que assim o cristão ele demonstre a sabedoria bíblica com o cultivo do fruto do Espírito, que envolve amor, cuidado, temperança e assim sucessivamente. Então, a sabedoria bíblica ela exige o temor a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Só tem sabedoria bíblica quem teme a Deus, porque obviamente vai buscar nas escrituras o conhecimento bíblico adequado para a prática das virtudes. E também é aquele que crê. Sabedoria bíblica é dado a quem crê de que Deus é poderoso para poder beneficiar aquele cristão com sabedoria. O apóstolo Tiago fala isso. Todo aquele que não tem sabedoria que peça a Deus, mas peça com fé. Porque sem fé, essa pessoa não recebe a sabedoria dada por Deus. Então, o que é sabedoria bíblica? Sabedoria bíblica, podemos dizer, que é o conhecimento recebido por fé do crente que teme a Deus e confia em Deus. E esse conhecimento, obtido no âmbito teórico, ele adentra o coração do cristão, moldando suas
vontades, suas emoções, o seu estado de espírito, dando-lhe inclinações para a prática de virtudes bíblicas, e assim essa sabedoria bíblica orienta a sua ação conforme a forma, o momento e o lugar correto de aplicar aquele conhecimento de modo adequado em que Deus seja glorificado. Então, sabedoria bíblica é um conceito muito amplo, muito rico e precisa ser investigado e, mais que tudo, cultivado por nós cristãos. Talvez seja a coisa que mais precisamos nesses dias.